Gente, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8. Capítulo 8 a gente vai ler a partir do versículo 29. A partir do 29. Alguém pode ler o versículo 29? Só o 29, depois eu vou ler aqui na minha versão. Você quer ler? Pode ler, vá. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá bom. Vou ler agora na versão que é NTLH. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Versículo 30. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Hoje eu vou falar aqui sobre ser parecido com Jesus. Não só ser parecido de ter atitudes, mas ser a própria semelhança, a imagem, refletindo quem de fato Cristo é. Não vou falar aqui para que você seja uma pessoa assim, essa atitude sua precisa ser parecida com Jesus. Não. Não é a atitude que precisa ser parecida com Jesus. É você que precisa ser parecido com Jesus. Você entende? Isso precisa acontecer na vida do cristão. Quando a gente vai estudar, por exemplo, e a gente está fazendo aqui na igreja aqui, a questão nossa do discipulado, e a gente vai começar a entrar dentro de algumas questões, algumas perguntas, e quando você vai, por exemplo, pegar a confissão de Westminster mesmo, você vai ver que lá existe uma pergunta: qual é o propósito do homem? E qual é o propósito do homem? Você consegue me responder isso aqui? Dentro daquilo que a gente já conversou? Quem conversou? Qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo plenamente. Exatamente. O propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plenamente. O que isso significa? Significa que nós fomos criados para glorificar a Deus em cada centímetro da nossa vida, em cada segundo da nossa vida. Nós somos criados para glorificar a Deus, não só com a nossa boca, com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso modo de viver. Gente, não somente isso, não para por aí, mas também o que? Gozar, ou seja, ter prazer em Deus plenamente. Deus ser aquele que completa quem você é. Deus ser aquele que é motivo, é combustível da sua existência, da sua alegria. Quando você vê a pessoa de Deus, ou quando você percebe Deus, por exemplo, na palavra dele, é ter prazer nisso, é perceber beleza, é perceber excelência, é perceber o caráter dele, o amor dele, e perceber a perfeição de Deus. Quando você olha para Deus e percebe todos esses atributos, é como se ao perceber isso você fosse alimentado do melhor maná que pudesse existir na face da terra. Nenhum prazer do mundo se compara a um cristão. Deus se deleita na pessoa de Deus. Por isso que o pecado, ele vai chamando a gente, ele vai colocando dentro da nossa cabeça, do nosso coração, a intenção de se deleitar em outras coisas que não é Deus. Toda vez que nós tiramos os nossos olhos do verdadeiro alimento, nós nos alimentamos de pecado. E nós então nos alimentamos para a nossa própria perdição, para a nossa própria morte. É como se a gente toda vez comesse uma maçã envenenada. Mas nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para se alimentar de Deus. Nós fomos criados
para se alimentar de Deus e para que a nossa vida também glorifique e revele esse Deus. O versículo que a gente acabou de ler é justamente onde aparece essa verdade, onde Deus, não por acaso, você não está sentado aqui nesse culto essa noite por acaso. Deus sonhou com isso, Ele planejou isso. Ele foi proposital em te chamar, em te salvar, em te trazer para o rebanho dele. Deus foi proposital. Quando Ele envia o seu Filho na cruz, Ele envia sabendo das consequências disso na vida da sua criação. Ele sabia que um dia, seja lá quando foi isso, você reconheceria e você receberia o dom de Deus. Você receberia Cristo. Porque Ele te recebe. E aí você pode então nascer de novo. Deus é proposital. Por quê? Porque o que nós acabamos de cantar é justamente isso. Porque Ele te ama. E o amor de Deus é proposital. Irmãos, eu sei que a gente já cantou várias vezes que o amor de Deus é incondicional. E a gente fala isso, que o amor de Deus é incondicional. Mas vamos só interpretar o que é incondicional. Incondicional significa que independente de eu faço e não estou esperando nada em troca. Vocês concordam comigo? Sim e não. Porque Deus espera algo em troca. Ele ama, mas Ele ama esperando uma resposta. Ele não ama a criação como se, eu amo você, envio o meu filho na cruz para morrer pelos seus pecados, e se você receber esse sacrifício ou não, isso aí já, para mim não importa, eu amo você. Não. Deus, Ele ama você de uma maneira tão intencional, que Ele espera uma resposta de você. Ele espera que você corresponda positivamente a essa atitude de amor que é Cristo crucificado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, não é tão incondicional assim. Tem condições. E eu quero que vocês me amem, eu quero que vocês me adorem. Eu quero ter vocês, eu quero que vocês sejam meus filhos. Não quero que vocês tenham outros amores, outros deuses. Não quero que ninguém seja maior do que eu na sua vida, você está entendendo? Esse é o Evangelho. Não é de qualquer maneira que nós amamos a Deus e nós nos relacionamos com Deus. Mas nós fomos criados para glorificar a Deus. E como que nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus quando a nossa vida e quem nós somos revela Cristo. Você consegue perceber isso? Quando nossa vida, quem nós somos, revela Cristo. Porque senão, meus amigos, seria puramente moralismo. Seria uma boa ética, seria ser uma pessoa certinha, politicamente correto. E o cristianismo não é politicamente correto, não é moralismo, não é regrinha. É uma vida transformada, é metamorfose, é metanoia, aquilo que a Carlinha falou, é transformação. Não é simplesmente fazer o que é certo, é ser transformado a tal ponto que a natureza que nós temos produz o que é certo aos olhos de Deus. Vocês estão percebendo isso? Então não é moralismo. São pessoas que são transformadas, são pessoas que nasceram de novo. Não é fazer o que é certo porque senão eu vou ganhar uma multa aqui, ou eu vou ser preso, não. É fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. É glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Como? Revelando em quem nós somos. Cristo. Cristo. Vocês estão percebendo? Porque não adianta só a gente fazer boa ação. Entendeu? Porque um ímpio, uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode muito bem fazer as mesmas obras que nós fazemos aqui. Ou você acha que não? Pode fazer, gente. E faz melhor, em muitas vezes. Mas isso é motivo de glória para eles? Não. Por quê? Porque eles fazem isso guiados o quê? Por uma necessidade de social, sei lá, algum papel. Nós fazemos isso por quê? Porque é natural dos filhos de Deus. Porque existe algo dentro de nós, nos movendo em amor a outros seres humanos. Nós somos movidos pelo próprio coração de Deus. Antes da gente ser movido por necessidade das pessoas,
nós somos movidos porque existe o amor, como diz o próprio Paulo, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E é natural de uma pessoa que nascer de novo se mover em amor, ter compaixão, acolher o pobre, o necessitado, confrontar o soberbo. Deve ser algo que deve fluir em amor. Não pode ser simplesmente uma questão de ética, uma questão de moralismo. Mas quando a gente flui em amor, a gente flui na consciência de quem? Na consciência de Cristo. Porque é nos dado, juntamente com o Espírito Santo, Cristo, a vida de Deus. É nos dado a condição que parece impossível, como você, cara, com todas as suas imperfeições, pode então manifestar e refletir quem Cristo é. Como? Pela graça de Deus, pelo auxílio do Espírito Santo. Mas é possível sim, por quê? Porque você nasceu de novo, porque você está habilitado, o Espírito de Deus está morando dentro de você, Ele fez morada dentro de você. E se você pegar o contexto dessa fala aqui de Paulo, o próprio Paulo vai falar que nas nossas fraquezas, o Espírito Santo ora em nosso favor, porque muitas vezes nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, que conhece aquilo que está no nosso coração, ora ao Pai. Olha só a ação de Deus, a ação da Trindade, se movendo em nosso favor para a glória de Deus, e não para a nossa glória, mas é em nosso favor para a glória de Deus, porque não é Deus que precisa da nossa adoração, do nosso trabalho, somos nós que precisamos da vida de Deus, de viver conforme Deus quer que nós vivamos. Vocês estão entendendo? A consciência de uma igreja que pensa dessa maneira. Agora pensa bem nessa fala aqui que eu falei do nosso discipulado aqui, do catecismo de Westminster. Pensa nisso aqui, um profissional, um médico da área da saúde, um cara que atende lá na UPA do seu bairro, um cristão que tem essa mentalidade: hoje eu vim trabalhar aqui para glorificar o meu Deus, revelando na minha profissão, em quem eu sou, a imagem de Jesus Cristo. E eu farei isso para a glória dele. E fazendo isso para a glória dele, eu vou perceber a sua ação graciosa através da minha vida, através da vida dos meus pacientes, e nisso eu vou encontrar prazer. Imagina, gente, um profissional com essa mentalidade. Imagina o que é uma sociedade, cristãos com essa mentalidade. Hoje eu vim trabalhar para a glória de Deus. Imagina um policial vindo: eu vim trabalhar para a glória de Deus. Um cirurgião, um psicólogo, um advogado: eu vim para fazer isso para a glória de Deus. Eu acordei para glorificar a Deus. Eu acordei para refletir a imagem de Jesus Cristo. A minha vida vai refletir quem Cristo é. Por isso que a nossa pregação do Evangelho, gente, existe um defeito na nossa evangelização. Existe um defeito enorme na nossa evangelização. Por quê? Porque eles nos ensinaram que quando a gente fosse evangelizar, a gente precisava falar o que Jesus fez na nossa vida. Ah, eu era um traficante, eu era um assaltante, eu me prostituía, eu usava drogas, e agora Jesus me mudou. Eu era pobre, Jesus me fez rico. Eu não tinha carro, agora Jesus me deu carro. E a gente começa a falar então de quem? De nós mesmos. Quando a nossa vida deveria falar sobre Cristo, sobre quem Ele é. Independente do que aconteceu na minha vida, muitas coisas são boas sim, mas independente disso, nós deveríamos ter no nosso coração a intenção de revelar Cristo, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, um dia vai voltar. Quem Ele é, você está entendendo? O conteúdo do Evangelho é Cristo. Nós colhemos coisas boas disso? Sim. Mas o conteúdo central do Evangelho é Cristo e Cristo crucificado. E se nós queremos como igreja ser uma igreja relevante, uma igreja que ilumina em lugares escuros,
uma igreja relevante na favela, a gente precisa ter no nosso coração a intenção de revelar Cristo. A criança que entra aqui de 2 anos, 3 anos de idade, a gente tem que estar querendo o tempo todo mostrar para ela Cristo. No nosso discipulado, na nossa pregação, na nossa canção, a centralidade de Cristo nas nossas vidas. E não só falar dele lá, mas falar dele lá aqui na minha vida. Porque nós devemos nos conformar à imagem de quem ele é. Percebe na vida de Adão? Quando Adão e Eva, a humanidade, ela tira os olhos de Deus e ela começa então a dar ouvidos à serpente, você vê que ela já perdeu o foco. Ela já começa a dar um ouvido a uma voz estranha. Porque Adão e Eva escutavam a voz de Deus, a voz doce, amorosa, poderosa de Deus. Mas agora ela começa a dar ouvidos a quê? A serpente. E naquele momento começa a ser gerado algo no coração deles, um desejo o quê? Pela desobediência. E o que é desobediência? É o pecado. O que é o pecado? O pecado, se você for procurar as definições teológicas, é o quê? Errar o alvo. Né? Errar o alvo. O alvo está lá. Eu estou indo para lá, mas aí acontece alguma coisa que eu erro o alvo. Pecar é errar o alvo. Não tem a ver só que eu traí minha esposa, não tem a ver com isso. Tem a ver quando você começa a errar o alvo. Quando em vez de você acertar Deus, de você ir para Deus em direção aos planos, aos propósitos de Deus, você começa então a desviar-se daquilo que Deus tem para a sua vida. Em vez de você ir para Cristo, você começa a ir para outros caminhos. E esse é o pecado. O pecado é essa rebelião que existe no nosso coração. Essa vontade de fazer conforme a nossa vontade. Conforme de ser uma pessoa longe, ter nossa identidade longe da identidade de Deus. Porque dessa maneira, quando a gente está longe de Deus, longe do plano de Deus, da consciência de Cristo, a gente começa então a ser um ser humano descaracterizado. Então por que a gente, uma pessoa que vive em pecado, ela vive tão perturbada pelas suas ações? Porque ela se percebe constantemente fora de algo que ela sente prazer, um prazer que perpetua. Ela sempre se vê fora desencaixada dos planos de Deus. Ela fala, não faz sentido isso que eu faço. Me causa prazer momentâneo, mas não faz sentido, é vazio. Não dá senso de existência, não dá propósito de vida. E aí o que a gente vê? Em vez da gente ir direto no ponto e falar para a pessoa, cara, vai para Deus, se converta, se arrependa dos seus pecados, vá para Deus. Se você for para Deus, você vai perceber o plano dele para a sua vida, e aí você vai poder responder positivamente. E como que a gente pode fazer isso? Quando a gente tem no nosso coração um desejo de refletir quem Cristo é. Por quê? Porque foi para isso que Deus nos salvou. É esse o versículo que nós acabamos de ler aqui, porque Ele já tinha escolhido antes da fundação do tempo. Ele escolheu cada pessoa aqui para que cada pessoa aqui pudesse refletir quem de fato Cristo é. Se nós começássemos a desejar e a projetar isso na nossa maneira de viver, a gente já não ia querer ser mais o melhor. Eu quero ser o melhor da minha empresa. Não, você só ia querer ser como Cristo. A gente só ia querer ser como Cristo. Eu quero ser como Cristo para a Samara. Eu quero ser como Cristo para a vida do Lucas, da Laísa. Eu só quero ser como Cristo. Eu só quero que Cristo seja revelado através da minha vida. E para que Cristo possa então tocar o Gustavo através da minha vida. Dessa maneira eu já não quero ser o melhor. Eu já não quero fazer algo para que o Gustavo reconheça quem eu sou, não, mas que ele reconheça quem? Cristo em nós. Na esperança da glória. Você está entendendo? Na nossa cabeça, no nosso coração, precisa entrar essa vontade de ser parecidos com Jesus. Antigamente, quando eu ia conversar com os meus amigos, a gente tinha uma certa maneira de elogiar. Qual era a maneira? Cara, você é o cara que você parece com Jesus. E você receber esse elogio de um irmão era extasiante.
Era bom por quê? Porque é isso que eu quero ser parecido com Jesus. E hoje a gente quer ser parecido com qualquer outra coisa. O que é isso? Idolatria. A gente começa então a levantar o quê? Ídolos, para que a gente possa então adorá-los, para que a gente possa então ser parecido com Ele. Seja um emprego, um dinheiro, carro, um casamento, não sei. Mas a gente começa então a tirar os nossos olhos de Deus e reproduzir isso que é natural do ser humano. O que é natural do ser humano? Caçar um Deus. É natural do ser humano caçar um Deus. O ateu tem um Deus. O ateu tem um Deus. O filósofo tem um Deus. O milionário tem um Deus. O pobre tem um Deus. Nós caçamos Deus. Já falei isso outras vezes. Se você vai para uma aldeia indígena, em algum lugar remoto aí do mundo aí, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar o quê? Culto a um Deus. Por quê? Porque a gente quer adorar alguém. A gente quer prestar culto, a gente quer estar ali, entendeu? A gente crê em alguma coisa de fora que nos influencia aqui dentro. Mas irmãos, nós cristãos estamos cientes do Deus vivo e verdadeiro, que é revelado pela pessoa de Jesus. Jesus revela o Pai. Jesus revela o Deus que deve ser adorado e como Ele deve ser adorado. Jesus não só revela isso, mas Ele mesmo vem em carne e osso, porque o ser humano perdeu essa capacidade de reconhecer o Deus e se relacionar com Deus de maneira saudável, que o próprio Deus vem, a Trindade ali pela primeira vez, ela se vê separada ali, por quê? Porque a pessoa do Verbo, o Filho, o Verbo se faz carne e habita entre nós, como disse João, e os nossos olhos viram, Ele caminhou entre nós. Você imagina isso, cara? Deus, Ele é tão didático, né? Ele é tão didático, que Ele mesmo vem e mostra para nós como se deve viver. Como é então o ser humano que vive para a glória de Deus e tem prazer na presença do Pai? É só olhar para a pessoa de Jesus. Se faltava exemplo, se Adão, que era para ser o nosso exemplo perfeito, não foi perfeito, olha para Jesus. Porque Ele foi. Ele se esvaziou da sua glória, dos seus atributos e veio como homem. Como diz o livro de Hebreus, sofreu na própria carne as tentações. E é por isso que Ele pode orar. É por isso que Ele pode interceder por cada um de nós aqui. E aí você poderia pensar assim, cara, mas esse é um fardo grande demais, ser igual a Jesus, eu peco. Todos os dias eu peco, eu sou viciado nisso ou naquilo. Eu saio dos planos de Deus. Mas, meu amigo, o Espírito Santo habita dentro de você. Existe perdão de Deus sobre você todos os dias. Existe misericórdia, o sangue dele, o sacrifício que foi oferecido uma vez, foi oferecido de uma vez por todas, para que sempre que você esteja preso em suas necessidades, esteja fraco, para que Jesus mesmo possa então ir diante do Pai e falar, Pai, eu estou aqui por causa dele, por causa das falhas dele. E até que ele seja transformado completamente à minha imagem, existe perdão, existe graça, existe misericórdia. Por isso que todo cristão, nem que seja, ele pode estar no fundo do poço, ele pode estar caído, desmotivado, todo dia é dia de começo. Todo momento é momento de recomeçar. Toda vez, não importa o que nós fizemos, as pessoas vão nos julgar pelos nossos passados. As pessoas vão falar, mas eu lembro de você lá em 2010, eu lembro de você em 2005, aquilo que você fez não sai da minha memória. Mas a palavra fala que os nossos pecados, quando eles vão para Deus, quando nós confessamos para Ele, Ele pega aquilo e joga no mar do esquecimento e nunca mais se lembra. Então nós chegamos para Deus e falamos assim, Deus, me perdoa porque lá em 2005 eu matei um gato, Senhor. Joguei um gato da janela do barranco e tal, era pequenininho. Gente, eu fui mal já nessa vida. É verdade.
Mas a palavra fala que se eu confessei esse pecado para Deus, através de Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar pecados, Ele lança isso no mar de esquecimento. É como se eu falasse isso hoje e Deus falasse, do que você está falando? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Porque aquilo que foi confessado foi perdoado, e aquilo que foi perdoado foi resolvido. Foi resolvido. Essa mensagem precisa entrar no coração daqueles que nos ouvem. Quantas pessoas sofrem ansiedade ou depressão porque não conseguem se perdoar? Elas não conseguem se perdoar das suas falhas, do seu erro. Elas se olham no espelho, em vez de elas verem a imagem de Cristo, elas veem a imagem do quê? Das suas ações, das suas atitudes. Mas elas precisam entender o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Entender que Deus perdoa pecados. E não só perdoa pecados, mas está disposto e existe graça para transformar pecadores em filhos de Deus. Essa é a graça do Evangelho. Deus transforma pessoas que outras horas eram em seus inimigos em agora o quê? Amigos íntimos. Porque é isso que ele fala para os seus discípulos. Não, já não chamo mais vocês de escravos, mas chamo vocês de quê? Amigos. Os meus amigos íntimos. Nas próprias escrituras, em outros trechos, vai falar o seguinte: o escravo trabalha para o seu patrão sem ter consciência do trabalho. Ele faz aquilo porque aquilo é obrigado, mas nós não. Nós temos consciência da vontade do Pai. Você está entendendo? Dessa maneira, nessa consciência, nós glorificamos a Deus. E nós também percebemos prazer. O que é adoração? O que é adoração? A gente aprendeu que culto não é só vir aqui. Culto é o nosso serviço a Deus. Mas o que é adoração? Uma vez o Rodolfo, ele estava numa conferência aqui, o Rodolfo Abrantes, ele estava numa conferência aqui em Belo Horizonte, e ele falou exatamente sobre isso aqui. Você se torna a imagem daquilo que você adora. O que significa isso? O que significa isso é que nós temos esse desejo, essa obsessão por alguma coisa. E quanto mais nós ficamos obcecados, adorando, quanto mais nós ficamos ali, nossa, Neymar, exemplo, a gente vai ficando igual Neymar, corta o cabelo igual Neymar, começa a cair igual Neymar, chorar igual Neymar. A gente se torna a imagem daquilo que nós adoramos. É ou não é? Né? Teve a época mesmo, né, daquele negócio de... Teve essas pirâmides aí um tempo atrás, aí, né? Esse negócio de pirâmide, né? Telex Free. Aí tinha... Qual era o discurso dos caras? Não, eu tô fazendo isso, acordo cedo, 5 da madrugada, ovo cru, já vou pra rua fazer discípulos, né? Que eles tinham que colocar a gente, agora eu tenho aqui a Hilux. E aí você ficava assim, não, eu tenho que ser igual a esse cara, porque esse cara tá conquistando tudo nessa vida. Então eu preciso fazer o que? Os mesmos passos. Abre o Instagram aí, gente. Abre o Instagram. O que você vai ver aí? Faça isso, faça isso, faça isso. A pessoa posta a foto do abdômen dela trincado, né? As meninas cabelão, aquela coisa, os caras maromba, né? Tira foto, né? Tá no carro lá na BMW, aí foto do relógio, o carro tá... E posta uma frase, né? Quem quer sucesso levanta cedo, faz isso e aquilo. Enfim, as dicas estão aí. E a gente tira os olhos de Cristo e começa a colocar os olhos de quem? Em pessoas, em métodos, em trabalhos. Começa a colocar os olhos em outras coisas. E a gente começa então a ser parecido com essas pessoas. É só você ligar a televisão. Dá 2 para baixo. 2 para baixo ou 2 para cima. Vai cair num culto. E você vai perceber que na ausência do pastor principal, vai estar ali os seus auxiliares, a fala é a mesma. A voz é a mesma, a entonação é a mesma. Os pecados são os mesmos, os excessos são os mesmos. Por quê? Porque as pessoas tiraram os olhos de Cristo e elas não mais refletem o quê? Quem Cristo é, mas refletem o quê? Todas as outras coisas que estão à volta dela. Por isso, gente, que essa noite aqui, o chamado é para que a gente volte os nossos olhos para Cristo. É para que a gente, se a gente já voltou, que a gente intensifique isso. Que você tenha um objetivo de vida. Que as pessoas olhem para você e te elogiem. Você refletiu Cristo na minha vida. Eu consigo perceber
Cristo na sua vida. Né? A gente customizou Jesus. A gente pegou Jesus e colocou ele assim, de acordo com a nossa religião, de acordo com a nossa igreja, de acordo com o nosso grupo. Então a gente já viu Jesus de tudo quanto é tipo. Jesus mais certinho, formal, no terno, pavãozinho. A gente já pegou Jesus, colocou dread nele. Já pegou Jesus, colocou, já colocou ele de hippie. Já colocou música, Jesus em rave, em balada. Mas Jesus é o mesmo. E se alguém precisa mudar aqui nessa história, não é ele. Somos nós. Somos nós que, caminhando com o Mestre, como seus discípulos, como seus talmidins, olhamos para ele e nós ficamos tão fascinados com a beleza desse homem que nós queremos nos tornar parecidos com ele. Falar como ele fala, amar como ele ama, perdoar como ele perdoa, curar como ele cura, libertar pessoas como ele liberta, ter compaixão como ele tinha. O nosso desejo está em ser como ele é. Existe amor para isso, existe graça para isso. E eu vou te falar uma coisa, o que nós acabamos de ler aqui é que ele planejou isso para a sua vida. Ele te chamou. Ele te chamou. Não pense que você está aqui porque estava resistindo lá e eu vim para o Senhor insistiu na minha vida. E cara, antes de você ter qualquer atitude em direção a Deus, Ele deu o primeiro passo em direção a você. Essa é a graça de Deus. Antes de você ter, que vontade de orar essa manhã, de me relacionar com Deus, Ele estava lá, como o relato de Lucas, capítulo 15, onde nós percebemos o pai do filho pródigo, olhando, quando o filho chega lá na cerca, no portão da fazenda, o pai estava esperando pelo filho. O filho teve um momento dele de lucidez, falou, preciso voltar para a casa do pai, mas antes disso, o pai tinha a esperança de que o filho ia voltar. E aí nós compreendemos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E Ele te chamou nesse amor para que você pudesse então refletir a imagem de Jesus. Sabe o que eu desejo para a nossa igreja nesse ano? Que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Para que a gente possa então refletir Jesus. Porque foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que Ele nos chamou. Foi para isso que Ele nos separou. Para que nós pudéssemos ser como Ele. Essa semana eu tive uma oportunidade aqui na vila de poder ter um momento, estava contando isso ontem na festa, né? A Bárbara estava lá. De poder, claro que não totalmente, né? Ainda estou nesse processo de transformação. Mas eu parei meu carro na porta de uma pessoa aqui, porque aqui as casas elas já começam assim, né? Não tem passeio, né? Então eu parei ali na porta da casa de uma pessoa ali. Normalmente eu sempre parava ali, o pessoal já tinha falado que eu podia parar o carro ali. E eu estava saindo aqui da missão, o Paulinho de estar mexendo nos negócios aqui, umas obras aqui. E aí eu estava saindo, olha o naipe da criatura. Boné, a barreta, blusa do Barcelona, bermuda. Tava saindo assim, malaco aqui, aquela coisa assim, que é assim que eu fico na minha casa. Então eu tava saindo aqui, um cara ali, 2 metros de altura, um senhor já, né? 2 metros de altura, igual um guarda-roupa, braço cruzado. Eu fui em direção ao carro e ele ficou me olhando. E eu vi ele me olhando, abri o carro, coloquei as coisas lá. E ele falou assim, você que é o dono desse carro aí, né? Eu falei, é. Ele falou assim, da próxima vez eu vou passar por cima. Aí na hora eu falei assim, não, mas como assim, senhor? Não entendi, gente. Porque ele tava já estava me xingando já. Da próxima vez eu vou passar por cima. Eu falei, não, mas por quê? Eu tentei entrar com uma coisa pesada aqui agora, aqui, quase eu não consegui. Da próxima vez eu vou passar por cima. Um outro de um motoqueiro parou aqui, eu quase derrubei a moto dele aqui. E aí ele começou a estressar comigo, me tratar mal, gente. Me tratou mal assim, humilhou. A Carlinha me perguntou, alguém passou na rua? Eu falei, graças a Deus não. Porque me humilhou. Né? E eu não cantei a música da Damaris pra ele, né? Mas assim, me jogou ali falando, aí na hora eu tomei aquele susto.
Porque eu não estou acostumado, normalmente as pessoas tratam a gente bem aqui, né? Então, na hora que ele fez isso, eu vi que ele estava estressado já, aí eu dei uma quebrada nele, eu falei assim, qual que é o seu nome? Né? Eu tava do lado de cá do carro, né? Ele estava do lado de lá, ainda bem, porque qualquer coisa eu corria, né? Mas na hora eu perguntei do lado de cá mesmo para ver se ia dar certo, eu falei, qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, não lembro agora, né? A pergunta não foi para saber o nome dele, foi para acalmar os ânimos dele. E ele falou o nome dele, eu falei assim, ó, você me desculpa, eu estou errado. Eu pensei que eu podia estacionar o carro aqui. Ele falou assim, mas não pode não. Eu falei, não, mas eu pensei porque os meninos falam, mas não mora aqui não. Eu falei, não, mas mora aqui no beco. Ele falou, não, mas não pode parar o carro aqui não. Eu falei, então, não paro mais o carro aqui. Você pode ficar tranquilo, eu não sei como é que é as coisas aqui para você, mas eu te respeito. O que você está falando agora eu vou levar em consideração. E se isso ofende você, eu não vou parar mais o carro aqui. Na hora que eu falei isso, eu falei dessa maneira que eu falei aqui, na tranquilidade, coração acelerado, na tranquilidade, ele percebeu que eu não estava para briga. Ele não percebeu que eu estava para briga, mas eu estava com amor. E naquela hora eu percebi, gente, que eu podia então fazer aquilo que a gente conversou no culto passado, retribuir o mal com o bem. E isso na palavra de Deus é amontoar sobre a cabeça da pessoa o que brasas, para que ela possa então ficar o quê? Envergonhada diante do testemunho do Evangelho. E foi exatamente o que aconteceu. E na hora ele falou, não estou querendo brigar não, que não sei o que, depois ele mudou o negócio, mas eu falei assim, não, mas você pode saber que eu não paro mais meu carro aqui. Se eu parar é de safadeza. Se eu parar, você pode passar por cima, pode xingar para fazer o que for aí, mas você pode ter certeza, eu nunca mais eu paro meu carro aqui, porque eu respeito o Senhor. A gente está aqui na vila para respeitar vocês, e não o contrário. Eu fui lá, cumprimentei ele, peguei na mão dele, dei bom dia para ele. Exatamente. Eu dei um bom dia e boa tarde para ele, que já era a hora do almoço. E aí falei com ele e tal, e Deus abençoe sua vida, e vim embora. Sexta-feira, a mãe dele estava aqui, a esposa dele estava aqui, pedindo para a Carlinha poder entrar em contato com a filha dela, porque a filha dela está meio louca da vida e meio desviada do caminho de Cristo, e ela precisa de ajuda. E eu vi depois, e ele ficou ali fora ali, deu paz do Senhor para a Carlinha. Então, mas pensa bem, depois disso, gente, eu fiquei alegre, porque eu tive a oportunidade de não fazer conforme o que eu gostaria de fazer. Porque o que eu gostaria de fazer é falar com ele, a rua é pública, entendeu? Os noiados estão aqui, ó, essa rua aqui é um fedor, ninguém fala nada com os noiados, né? Passa gente aqui, outra coisa, você tem neto, né? Provavelmente seus netos estão sábado lá na nossa igreja lá, comendo, brincando e sendo educado. Dá vontade de jogar na cara da pessoa assim? Mas Cristo só faria isso com um fariseu. Porque quem era carente de ensino, ele constrangia com o seu amor. Ele sentava com as pessoas para ensinar. É ou não é? Não quero, sério mesmo, não estou vendo esse me falando, ó, o Thiaguinho, Márcio, não. Eu quero falar, tipo assim, das oportunidades que aparecem nos nossos dias, para que a gente possa testemunhar, então, do amor de Deus, para que a gente possa testemunhar o próprio Cristo nas nossas vidas. É por isso, meu irmão, que você deve avaliar a sua vida e perceber se está sendo assim. Porque você foi criado para isso. Como você é na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, quando você pega um ônibus ou quando você, sei lá, está dirigindo, não sei, como você é. Será que as pessoas percebem que existe um esforço na sua vida para que Cristo possa então aparecer e você possa então ficar por trás, para que Cristo seja mais visto do que você mesmo? Será que existe esse esforço? Se não, que hoje isso mude na sua vida, que hoje isso mude nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas atitudes que nós temos com nós mesmos também, que o seu desejo, que a sua ambição seja ser parecido com Cristo. Porque se nós entendemos que nós somos chamados para refletir quem Cristo é, a cada dia que passa, o próprio Cristo vai depositando em nós, é Ele,
Tá bom? Quero ressaltar a ação de Deus nisso aqui. É Ele que vai depositando quem Ele é em você. E aí você pode então corresponder àquilo que você tem recebido de Deus para as pessoas. Não confunda ser evangélico com ser discípulo de Jesus. Não confunda ouvir música gospel com ser discípulo de Jesus. Não confunda, eu sei o CD de tal, eu estava lá na conferência tal ano. Não confunda essas coisas com ser discípulo de Jesus. Se essas coisas não projetam em você a imagem de Jesus e não te confronta a ser parecido cada dia mais com Jesus, então isso tudo é palha, isso tudo é madeira, isso tudo vai desaparecer. Então não confunda também vir ao culto com ser discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus vêm ao culto, sim, mas não é isso que define um discípulo de Jesus. Como que as pessoas vão reconhecer o nosso mestre? Quando elas perceberem que na nossa vida os seus ensinamentos são vivos. Não é só que a gente fala bem, não. É que a gente age bem. Isso não foi um terremoto. Você que está nos assistindo, isso não foi um terremoto. Mas você percebe isso, meus irmãos? Quando eu comecei o culto aqui, eu falei como que a gente está. Eu queria ter conversado sobre isso, os nossos relacionamentos. A gente pode parecer Jesus, refletir Jesus no nosso relacionamento. Antes de mudar o mundo, vamos mudar a nossa igreja? Vamos mudar o nosso bairro, a nossa família. Antes de mudar o mundo, antes de tocar as nações, vamos tocar quem está do nosso lado. Ser comprimido, não ser creme. É isso mesmo, ser comprimido e não ser creme. Quer explicar? Porque a transformação tem que vir de dentro, né? Então nós temos que ser comprimido. E não creme, que o creme trata de fora para dentro. A gente tem que ser tratado de dentro para fora. Exatamente. E uma coisa você pode ter certeza. Na sua casa, você pega o contexto de Romanos aqui, antes do capítulo, do versículo 29, do capítulo 8 aqui. E você vai perceber que Paulo ressalta o tempo todo a ação do Espírito Santo no cristão. O Espírito Santo, ele vai o que? Nos ajudando. Na fala de Paulo, a definição de filho de Deus, ela vem depois que Paulo fala as seguintes palavras: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então deixe Deus te guiar. Deixe Deus guiar suas ações. Deixe Deus guiar quem você é. Deixe Deus mostrar para você, o Espírito dele, mostrar quem você deve ser, quem você deve refletir. E perceba prazer nisso. Quando você, aqui não é motivo de soberba, se olhe no espelho e faça as contas. O que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa ser convertido ainda e o que já foi. Existe coisa que já aconteceu? Deus já começou a fazer alguma coisa na sua vida? Há 6 meses atrás você era um tipo de pessoa e agora você é outra? Existe motivo para que você possa se alegrar? Existe motivo que eu adoro isso. Existe motivo para que você possa se alegrar. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar. Né? Quando a gente lê esse versículo em Filipenses, a gente acha que Deus é um construtor e está construindo a nossa casa. Né? O Jean está colocando a cerâmica lá ou já acabou? Então nesse ponto aí alguém poderia falar para o Jean, falar assim: Jean, ó, se Deus te deu trabalho e tal, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, pode ficar tranquilo, que Deus vai te dar saúde para colocar cerâmica na sua casa lá, para acabar aquela sala de TV lá, para a gente ter um momento de comunhão lá. Não, o versículo não está falando disso. O versículo em Filipenses, no capítulo 1 ou 2, não sei agora, está falando que aquele que começou a boa obra dentro de nós, ou seja, dentro de você está acontecendo uma obra, uma transformação, uma reforma. O Espírito Santo está quebrando parede, levantando outras, ele está mudando coisas aí dentro de você. E pode ter certeza, se ainda hoje você ainda não está refletindo quem Cristo é totalmente, um dia você vai refletir.
Mas isso já começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para completar. Ele já começou a fazer algo dentro do seu coração. Se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, irmão, cristão tem facilidade de se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Se alguém aqui entre nós tem dificuldade de perdoar uma pessoa, já vou falando para você, se prepare, esse ano você vai perdoar. Quantos anos você tem de evangelho? A gente já tem que estar habilitado a perdoar pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo está derrubando parede, construindo estrutura. Por quê? Porque o nosso mestre perdoou. E nós, como discípulos desse mestre, nós perdoamos também de graça. A gente fica esperando um movimento da pessoa. Vamos ver se a pessoa se arrependeu para a gente perdoar. Nós perdoamos antes das pessoas se arrependerem. Quer ser igual a Cristo? Começa a perdoar as pessoas que te ofenderam. Começa a abençoar aqueles que te amaldiçoaram. Começa a viver como Cristo. Começa a confrontar fariseu. Pode fazer isso, gente. Está liberado, tá bom? Está abençoado. Fariseu começar você fala com ele assim, ó, dá uma confrontada nele profética. Mas aquele que é humilde, aquele que precisa de ensino, senta e ensina. Mas vamos refletir a glória de Deus, quem Cristo é. Amém? Eu quero muito que a gente cresça em amor. Eu quero muito que a gente cresça na identidade de Cristo. Vamos colocar nas nossas canções, nas nossas pregações, Cristo. Vamos olhar para Cristo e desejar ser como Ele é. Vamos olhar para o Evangelho e perceber as ações de Cristo e falar, cara, eu quero ser assim. Eu quero encontrar com os necessitados, com os coxos paralíticos, e eu quero ser o milagre da vida deles. Eu quero ser a ferramenta de Deus para a transformação dessas pessoas. Eu quero ser como Cristo. Seja como Cristo, seja como Cristo. Deixe Cristo transformar quem você é. Seja você homem, mulher, deixe Cristo te transformar. Muitas vezes nós estamos errando, nós estamos sofrendo consequências porque a gente às vezes deixa o exemplo de Cristo de lado, a vida de Cristo de lado, e a gente quer tomar as nossas próprias decisões. Cara, mas se a gente quer ser como Cristo, a gente suporta, a gente perdoa, a gente ama, a gente faz tudo o que Cristo fez. Vamos reproduzir isso nos nossos relacionamentos, um com o outro. Ninguém aqui, eu já falei isso já, ninguém aqui é tão humilde que não possa ensinar, que não possa servir o outro, que não possa amar de alguma maneira. E ninguém aqui é tão sábio ou tão perfeito que também não possa aprender, que também não possa sentar para ouvir, para aprender. Então, meus irmãos, o que eu desejo para nós aqui, e a minha oração é que a gente cresça em amor, que a gente cresça em comunhão, que a gente cresça como cristãos, olhando para Cristo, olhando para quem Ele é, que as nossas ações, que tudo em nossa volta seja afetado, seja transformado, porque Cristo é em nossas vidas. Se você é um profissional lá no seu trabalho, trabalhe para a glória de Deus. Não trabalhe para receber seu salário no fim do mês, não. Não trabalhe para agradar seu patrão, não. Trabalhe para a glória de Deus. Não esqueça que existem sim instituições, nós fazemos parte dessas instituições, mas que dentro dessas instituições existem pessoas, e pessoas precisam de Cristo. Cristo quer andar nos lugares através das nossas vidas, né? Cristo, alguém disse, eu não sei aonde agora, mas o exemplo era mais ou menos isso aqui, ó. Cristo morreu para que Ele pudesse habitar no coração de pessoas, porque nós pisamos onde Cristo não pisou corporalmente. Jesus andou ali, ó, na região de Jerusalém, Judéia, ali naquela coisa minúscula ali. Nós podemos ir em todos os lugares, nós podemos subir nas favelas, nos presídios, nos prostíbulos. Jesus pode ir lá através das nossas vidas. Nós podemos carregar Jesus para as pessoas. Talvez uma pessoa não tenha disposição de vir no culto, de vir aqui escutar a palavra,
mas ela pode escutar a palavra através da sua vida. Você pode apresentar Jesus através da sua vida. Quantas pessoas a gente fala assim, não, cara, hoje a palavra fulano de tal era para estar aqui. Mas se não está, nada impede que você possa levar o culto a essa pessoa. Se a gente entender isso, o avivamento começa, hein? O avivamento não, ele para de ficar atrasado, ele vem. Por quê? Porque cada cristão entendeu que ele é um agente de transformação, de revelação de quem Cristo é. Isso é propósito de Deus para as nossas vidas. Ele nos chamou para isso. Antes de ser qualquer outra coisa, Ele nos chamou para que nós pudéssemos ser o quê? A imagem dele, a imagem de Jesus. Amém? Por isso que eu queria que a gente cantasse aquela música do hino da missão aqui, que a gente já batizou como hino da missão. E para que você pudesse, ao perceber a letra dessa canção, você pudesse então adorá-lo, de fato, contemplá-lo, olhar para Cristo e falar: eu escuto a sua voz, nada se compara à sua voz, eu reconheço em qualquer lugar. Eu já dei esse exemplo aqui e eu vou dar esse exemplo de novo. O pastor de ovelha, ele é tão específico para as ovelhas, ele é tão íntimo das ovelhas, que se você chegar lá naquele rebanho ali, e você dá o mesmo comando para a ovelha que o pastor dá, as ovelhas não vão te escutar. Se você chegar lá, vamos botar no pasto lá e tem centenas de ovelhas, e você chegar lá e falar, não sei o que, os peão lá, né, o pastor de ovelhas fala, não dá nada. As ovelhas vão continuar pastando, elas não vão dar nem ouvidos. Mas quando o pastor se aproxima do rebanho, as ovelhas sentem o cheiro, elas sabem do caminhar, elas conseguem ver, aquele é o meu pastor, aquele é quem cuida de mim, quem cuida da minha lã, aquele é quem me leva por caminhos de segurança, onde tem comida, onde tem água. Seja essa pessoa, esse cristão que caminha por onde Jesus caminha, que é Jesus que te dá alimento, é Jesus que te cura, é Jesus que limpa a sua lã. Uma vez eu ouvi um exemplo muito bacana a respeito disso também, do pastor de ovelha, que o pastor de ovelha, ele chega perto do rebanho, ele bate na perna, ele bate aqui, e as ovelhas já ficam assim, já todas atentas para saber o próximo comando. Que nós sejamos como ovelhas, porque é isso que nós somos ovelhas, e Ele é o nosso pastor, e Ele é quem nos cuida, e nós queremos ser como Ele, nós desejamos Ele, nós percebemos beleza em Jesus, nós percebemos perfeição em Jesus, nós percebemos quem Ele é, e nós queremos ser como Ele, porque Ele foi humano e deu certo, então nós podemos dar certo também. Você pode se colocar de pé? Se coloca de pé nesse momento. Oração, fale com Jesus. Alegria
qualquer lugar. Nada é igual ao seu olhar. Me cativa, me fascina. Faça sua oração. Faça sua oração. Meu Pai, bendecemos a Ti, ó Pai. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Pode continuar com o violão. Eu queria que você prestasse atenção em mim, que eu tenho uma última coisa para te falar. Quando nós somos transformados a imagem de quem Jesus é, nós nos tornamos tão parecidos com Ele, nós recebemos dele todo o seu caráter, toda a sua identidade, toda a sua vida, que nós e Ele somos então de fato a mesma pessoa. Já não existe mais eu e já não existe mais Ele, somos a mesma pessoa. E quem somos, falamos e fazemos porque Ele está habitando dentro de nós. O amor dele habita dentro de nós. Então, sobre todas essas coisas que eu falei aqui pra gente cantar a última vez esse refrão, não importa o que você passou, como tem sido as suas semanas, os seus dias, não importa o que vai acontecer daqui pra frente, se você vai falhar, errar, acertar, tenha certeza de que o amor dele é suficiente para te unir a Ele. E é por isso que Paulo continua a carta aos Romanos dizendo assim: diante disso tudo, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele mesmo deixou, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que nos escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém pode condená-lo? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi que ressuscitou e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, as fomes, a pobreza, o perigo, a morte? Como diz as Escrituras Sagradas, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, no presente e no futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu queria que mais uma vez a gente cantasse esse refrão: que nada vai mudar o fato de que nós somos dele. Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato que eu sou
por essa noite, ó Pai, por cada pessoa que está aqui. Mudar o fato. Obrigado, Jesus. Eu sou dele. Seu amor com Cristo Jesus. E Ele é meu para sempre. Nada vai mudar o fato. Abençoa a semana, ó Pai, de cada pessoa aqui, ó Pai, para que ela possa refletir a sua imagem, para que ela possa refletir esse amor. Nós somos teu, ó Pai, o Senhor é nosso, e nós testemunharemos desse amor, ó Pai, todos os dias da nossa vida. Que você possa ir para sua casa nessa consciência de que Deus te ama, que você também ama Ele, e ame Ele mesmo, glorifique a Ele e perceba prazer nisso. Amém? Deus abençoe a sua semana e semana que vem a gente se vê. Beijos, viu? Amém.